O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e outros sistemas de pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, canal vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento, né, do CNPq, e conta com a parceria da coordenação didática do curso de filosofia aqui da Unimontes e do mestrado profissional em filosofia aqui também da Unimontes. Queremos agradecer demais as pessoas que se inscreveram no canal, as pessoas que divulgam o nosso canal. Enfim, tem sido uma experiência muito bacana. E a gente espera que continue. Estamos fazendo aí 2 anos e abril, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, isso. 2 anos e meio de... certinho, 2 anos e meio do canal. Então nós só temos a agradecer demais. Bem, hoje vamos receber o camarada Paulo Zunino. Aqui nós já de pronto agradecemos a gentileza de estar aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigado, Paulo. Paulo que fala lá de Feira de Santana, professor da Universidade do Recôncavo, baiano. Paulo, obrigado, boa noite, sinta-se em casa e pedir para você se apresentar para a gente. E logo depois da sua apresentação, fique à vontade para falar sobre esse tema que você sugeriu, trocar uma ideia com a gente hoje, sobre o devir imperceptível. Camarada, obrigado, fique à vontade. Obrigado, Alex Fabiano. É um prazer para mim estar aqui nos Agenciamentos Contemporâneos. Queria te agradecer pelo convite, parabenizar a equipe dos agenciamentos pelo trabalho que vem realizando já desde a pandemia, né? Queria agradecer também ao grupo de pesquisa Deleuze Ontologia Prática, Deleuziana, da Universidade de Buenos Aires, onde eu aprendo bastante sobre os devires. E ao GEP, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Estética, do Centro de Formação de Professores da UFRB, onde também acontecem alguns devires menores. Para iniciar a minha apresentação um pouco informal e um pouco ao tema, que o tema ele vai se desdobrar em algumas questões, né? Eu vou ler um texto que eu escrevi e depois eu vou projetar alguns slides para ir comentando. Vamos começar primeiro já deixando os slides aí. Pode ser? Deixa eu colocar aqui. Só um minuto. Aí, né? Pronto. Para não afastar os devires, seria um subtítulo para essa pergunta que eu coloquei, como o devir imperceptível, que precisa algum esclarecimento, né? Não se trata de um manual, de um método, né? De uma receita para se tornar invisível, alguma coisa do tipo, que os deleuzianos já sabem disso, mas talvez tenha gente que está por outros motivos. É mais não afastar os devires acontecem, né? Diferentes devires, diferentes agenciamentos, né? Afetos, movimentos moleculares, imperceptíveis por isso, né? Então, nós vamos tentar aqui ver como que esses temas, drogas, desejo, percepção, se articulam em um recorte da obra de Deleuze e Guattari. O objetivo desta apresentação, desta prosa, como chama o Alex Fabiano, é examinar o conceito de devir a partir da análise do Platão 1730, Devir Intenso, Devir Animal, Devir Imperceptível, publicado no volume 4 do livro Mil Platós, Capitalismo e Esquizofrenia, de 1980, por Deleuze e Guattari.
Para contextualizar a análise, retomo a formulação do devir animal da obra Kafka por uma literatura menor, de 1975, e alguns textos complementares, como os diálogos entre Deleuze e Claire Parnet, onde o conceito de devir é abordado em relação ao processo criativo e da escrita em dupla. Como resultado da pesquisa, pretendo problematizar uma das expressões enigmáticas que Deleuze mobiliza no livro Conversações. Diz Deleuze: é preciso não se mexer demais para não espantar os devires, justificando a sua aversão pelas viagens. De tal modo, traz um percurso que vai dos diferentes devires à multiplicidade como estratégia argumentativa para superar os dualismos filosóficos na direção de uma linha de fuga capaz de um devir minoritário e, nesse sentido, revolucionário. As viagens pelas quais o filósofo da diferença sentia aversão eram justamente as viagens dos acadêmicos e intelectuais que se juntam em algum lugar distante para apresentar suas conferências. É verdade que eu mesmo gostava muito de viajar, inclusive foi isso que me afastou da minha terra natal. A vida é uma viagem, pensava no início dos anos 90, quando saí da Argentina de mochila nas costas. Carona, trem, barco, qualquer meio de transporte servia para fazer deslocamentos espaço-temporais pela América Latina. As reviravoltas da vida me deixaram na USP, onde morei durante a graduação e após. Depois vim para a Bahia, e hoje vivo numa espécie de nomadismo entre Salvador, Feira de Santana e as cidades do Recôncavo, sobretudo Amargosa, onde trabalho como professor e pesquisador. Bela surpresa ao ler em Diferença e Repetição, de 1968, que a distribuição nômade era mais apropriada que a sedentária para uma ontologia do azar, onde a vida também era como um jogo borgiano, seguindo a trilha nietzschiana, sem nenhuma estrutura permanente a qual possamos nos aferrar. Não se trata aqui de aprofundar essa tese, deixarei os cabos soltos para retomar depois com vocês. O que me interessa é pensar essa questão da viagem. A ideia do nomadismo que também encontramos nas viagens de Serge Daney, segundo a famosa carta de Deleuze publicada em Conversações, de 1990. Deleuze conclui essa carta revelando a ambiguidade das viagens jornalísticas de Daney. Um pouco à la Beckett e Proust, ele não viaja pelo prazer, mas como um sonhador, que vai verificar se o mundo está fazendo cinema, como fazia antes a televisão. E agora, cada um crê fazer com seu celular nos stories, nos rios. Daí o pessimismo crítico de Daney, ao constatar que o mundo faz esse cinema idiota, cumprindo a função controladora da mídia e das redes sociais. Mas há um otimismo crítico, visto que ainda existe todo um cinema por fazer. Essa seria a viagem absoluta, que se sobrepõe às viagens de verificação do estado midiático e televisivo. Também estão as viagens espirituais, as viagens das drogas e o desejo insaciável de viajar por viajar. Mas voltemos ao tema. De que devires se trata? Onde estão esses devires? Que tipo de encontro, afeto ou agenciamento pode promover um devir menor, como querem Deleuze e Guattari? Aliás, eu gostaria de perguntar se eles acham que o povo brasileiro pode e realmente quer devir menor. Devir animal, mas não dessa maneira demencial, fruto da má educação desamorosa. Devir mulher, para contagiar-nos de feminilidade. Devir criança, para reaprender a jogar, a crer de novo no mundo. E devir imperceptível, para não querer mais figurar, se amostrar, postar e aparecer. Antes de mais nada, e já em regime de autocrítica, faço desta passagem deleuziana a minha porta de entrada ao problema dos devires, como um propósito de compreender algo acerca deste devir imperceptível, sua relação com as drogas, o desejo e a percepção. Cito Deleuze, em Conversações. As vidas dos professores raramente são interessantes. Claro, há as viagens, mas os professores pagam suas viagens com palavras, experiências, colóquios, mesas redondas, falar, sempre falar. Os intelectuais têm uma cultura formidável, eles têm opinião sobre tudo.
Eu não sou um intelectual, porque não tenho cultura disponível, nenhuma reserva. O que sei, eu sei apenas para as necessidades de um trabalho atual. E se volto ao tema vários anos depois, preciso reaprender tudo. É muito agradável não ter opinião nem ideia sobre tal ou qual assunto. Não sofremos de falta de comunicação, mas, ao contrário, sofremos com todas as forças que nos obrigam a nos exprimir quando não temos grande coisa a dizer. Viajar é ir dizer alguma coisa em outro lugar e voltar para dizer alguma coisa aqui, a menos que não se volte, que se permaneça por lá. Por isso sou pouco inclinado às viagens. É preciso não se mexer demais para não espantar os devires. Fiquei impressionado com uma frase de Toynbee. Os nômades são os que não se mexem. Eles tornam-se nômades porque se recusam a ir embora. Bom, essa seria a primeira parte, né? A primeira introdução. E agora eu vou fazer uma longa caminhada pela obra de Deleuze, principalmente pela obra que o que eu quero problematizar, né? Ou apresentar para que depois a gente possa conversar sobre isso, né? Então, a maneira de introdução, uma segunda introdução, podemos falar de as obras, né, do Deleuze. O conjunto da obra é enorme, mas essas obras que ele escreve junto com Guattari, né? Tem as obras que o Deleuze escreve sozinho como historiador da filosofia, sobre Spinoza, sobre Hume, sobre Bergson, sobre Kant, sobre Nietzsche, né? E aí ele vai até 1968, com Diferença e Repetição e Lógica do Sentido, formular uma tese própria, né? Uma filosofia, um pensamento que se conhece como filosofia da diferença. Depois tem uma etapa que ele vai escrever junto com Guattari, né? Começa com Anti-Édipo, em 1972, continua com o livro Kafka, por uma literatura menor, onde está essa questão do devir animal, Mil Platós, que é o que nos ocupa aqui, e o que é a filosofia, que é o último livro que eles escrevem juntos. E tem também uma quarta grupo de textos, que são os textos sobre a arte, ou sobre a estética, né? Não no sentido tradicional da estética kantiana, por exemplo, né? Mas textos, o próprio livro sobre a literatura de Kafka, sobre a literatura de Proust, os livros sobre cinema, né? Os 2 volumes, A Imagem em Movimento e A Imagem em Tempo, o livro sobre pintura de Bacon, e por aí vai. Então, Mil Platós, né? Já entrando no texto. O primeiro, a introdução a Mil Platós, que chama Rizoma, é um texto publicado numa revista anteriormente, ele se coloca já como uma maneira, como um método, como uma forma de conhecimento, de pensamento, oposto à estrutura, ao estruturalismo, ou ao conhecimento na forma da árvore, né? Que a metafísica tradicional e a filosofia tradicional sempre tomou como as raízes metafísicas, o tronco da mecânica, né, da física, e os galhos da medicina, do direito, um pouco a ideia cartesiana, né, de conhecimento, mas aqui nessa época do Deleuze já tinha outra forma de estruturalismo em todas as áreas, né, até na ciência, na linguagem, na psicanálise. Então, é uma crítica a essas maneiras de conhecer e de pensar através dessa noção de rizoma, que não tem começo nem fim, né? Então, eles vão apresentar tipos de conexão, como as coisas se conectam, como as linguagens, os dialetos não têm uma estrutura fixa, né? Ou um centro organizador, né? Essa noção de heterogeneidade, de diferença, que sempre acompanha o Deleuze, multiplicidade, né? Linha de fuga, agenciamento coletivo, máquina de guerra, corpo sem órgãos, são esses conceitos que eles criam para pensar uma realidade que não pode ser encaixada nas estruturas e nas categorias conceituais tradicionais. Então, um desses conceitos é o conceito do devir, né, que aparece aí, primeiramente, a forma mais amigável, mais inteligível, né, talvez, de aprender esse conceito, é o devir animal em Kafka,
a maioria conhece a obra Metamorfose, né? Tem outras, o Castelo, o Processo, né? Mas o devir animal, aí na Metamorfose, aparece como um personagem, um ser humano que acorda com forma de inseto, né? Mas ele não é um inseto porque é o narrador da história, e também não é um ser humano porque tem forma de barata ou de um inseto mais específico. Então, o devir não é uma metáfora, não é como se fosse uma imaginação, um sonho, é uma realidade, né? Uma realidade concreta que acontece na vida, tá? E aqui eu vou tentar passar para esse outro texto de Mil Platós, que está no volume 4 da edição portuguesa, da edição brasileira, e é um texto longo, né? Bastante longo. Porque tem 3 tipos de devir, tem mais, né? Devir mulher, devir criança. E tem um texto em 2 regimes de loucos que chama Duas Questões sobre a Droga, que também seria interessante confrontar com Mil Platós, mas é um texto desses textos mais de divulgação, não é uma obra propriamente publicada por Deleuze, foi reunida depois por Lapujade, David Lapujade, mas aí também sintetiza esses 2 percursos que a gente já poderia resumir como um primeiro, que seria pensar se há uma causalidade da droga, né? uma metafísica, esses aspectos psicológicos, psicanalíticos, os vícios, as visões, os insights, né? E um segundo momento que é o bajón, né? Como diz, o revertério, o momento no qual fracassa e é a catástrofe, né? Então, resumidamente, seria isso que aparece. E aqui o século Kafka, né? Bom, essa aqui é a obra toda, que eu não vou voltar a falar nos textos, aí destaquei alguns, o livro do Kafka, os diálogos, que é um texto também que ele fala com uma entrevistadora, tem uns vídeos, né, bastante conhecidos, o abecedário do Deleuze, para quem quer conhecer. A maioria aqui nos agenciamentos contemporâneos conhecem muito melhor do que eu a obra, mas considerando que pode ter pessoas que não, eu acho interessante fazer esse mapeamento aqui. E a relação com o ato de criação, que é uma das últimas conferências, relacionando a literatura, o cinema e a filosofia como ato de criação, ato de resistência, porque o devir é um ato de criação, né? Seja produzido por um desejo, ou ele acontece como um acontecimento, uma revolução, como foi Maio do 68 para eles, o modelo do acontecimento e do devir revolucionário, é um ato criativo também, tá? Bom, aí entramos não se chamam capítulos, né? Se chamam platós. Vamos ver por quê. 1730, eles estão datados, sempre tem um ano. Devir intenso, devir animal, devir imperceptível. Aqui também eu fiz as sessões, né? Ele está dividido em sessões que todas chamam lembranças de, né? Lembranças de um espectador. Aí eles vão começando a falar sobre um filme, né? Não vou passar por todas elas de forma muito detalhada, porque senão a gente não vai conseguir chegar no ponto das drogas, né? Do desejo, do subtítulo do trabalho, do tema de hoje. As lembranças de um naturalista, né? Umas questões sobre o naturalismo, sobre a filosofia da natureza. As lembranças de um bergsoniano. O Bergson é um autor que eu estudei no doutorado, foi também a maneira como eu entrei, me interessei pelo Deleuze, pela forma que ele vai retomar a teoria das imagens nos livros sobre cinema, e Bergson, Nietzsche, Spinoza sempre foram aqueles que inspiram a filosofia do Deleuze, e aqui é uma crítica, eu não sei se vem do encontro com Guattari, eu sempre suspeito que Guattari é o maligno, né? Aquele que todas aquelas obras e autores que Deleuze tinha elogiado, eles começam a detonar, mas não citam diretamente, né? Só lembranças do bergsoniano. Aqui na citação que eu trouxe diz: acreditamos na existência de devires animais muito especiais que atravessam e arrastam o homem, né? Essa noção de ser atravessado ou ser arrastado é a característica do devir, e que afetam não menos o animal do que o homem. Só se ouvia falar de vampiros de 1730 a 1735, por isso é a data, né? Este platô está datado de 1730,
quando se ouvia falar de vampiros até essa época, né? Ora, é evidente que o estruturalismo não dá conta desses devires. É um pouco o que eu falei na apresentação. A filosofia do estruturalismo, que tem origem em Saussure, na linguística, né? Mas ela vai para a antropologia de Lévi-Strauss, vai tomando toda na filosofia, né? A filosofia estruturalista. Por isso eles são pós-estruturalistas também, junto com Foucault, Derrida e outros filósofos franceses, no caso. É uma crítica ao estruturalismo, mais que uma crítica, é uma forma de pensar quando os limites do estruturalismo chegam a um momento no qual o pensamento se esgota, né? É preciso pensar de uma outra maneira, né? Abrir para novas possibilidades de pensamento e de vida, né? Novos modos de vida, um pouco essa a ética que está por trás de Mil Platós e da filosofia do Deleuze e Guattari. As lembranças de um feiticeiro, que são 3 sessões, 1, 2 e 3. Aí eles dizem, num devir animal, estamos sempre lidando com uma matilha, um bando, uma população, um povoamento. Em suma, como uma multiplicidade, né? Essa noção de multiplicidade que eu destaquei no início. Essas multiplicidades de termos heterogêneos e de cofuncionamento, de contágio, entram em certos agenciamentos e é neles que o homem opera seus devires animais. Mas, justamente, não se confundirá esses agenciamentos sombrios que remexem em nós o mais profundo com organizações como a instituição familiar e o aparelho de Estado. Isso também vem do Kafka e do anti-Édipo. Por que do Kafka? Bom, aí, antes disso, temos que pensar a crítica à psicanálise tradicional, freudiana, né? A família, o anti-Édipo, né? O Édipo tem aquela estrutura psicológica, né? É explicado os problemas atuais por lembranças ou por essa estrutura edipiana de querer desejar sua mãe e querer matar seu pai. E em Kafka também aparece esse triângulo familiar, que é o que rompe o devir animal kafkiano quando ele acorda como barata, porque desestrutura a família. Era ele que trabalhava e mantinha essa família funcionando, né? Então, essa estrutura de triângulo, ou qualquer estrutura, se reflete no Estado também, né? Tem uma passagem no livro do Kafka que o pai fala para o filho, eles têm as cartas ao pai do próprio Kafka, mas sempre o pai quer que o filho seja alguém na vida. Então, a reprodução social, a reprodução familiar é sempre uma estrutura, uma forma fixa, sólida, que é preciso desconstruir, né? No caso, aqui eles querem fazer a crítica para pensar que essas explicações não se reduzam a essas estruturas e a essas instituições da sociedade. Bem, aí continuamos com as lembranças de um teólogo, né? Eles dizem, a teologia é muito estrita no seguinte ponto: não há lobisomens, o homem não pode devir animal, é que não há transformação das formas essenciais. Bom, aí vem uma parte bastante interessante da discussão com a filosofia medieval, né? O Deleuze e o Guattari vão retomar, o Deleuze principalmente, o conceito de esseidade, né, de Duns Scotus, que é uma espécie de isto, né? Este singular que está aqui e não, como se pensava, uma forma, um sujeito, uma natureza, diferentes conceitos que foram atribuídos para pensar a realidade, principalmente do sujeito, né? E, claro, a teologia está em contra de pensar lobisomens e qualquer tipo de crença, como se figura essa ideia de lobisomem, do vampiro, né? Mas vamos ver, né? Quem conhece a obra também sabe, não se trata de transformar-se em um lobisomem, mas como relacionar-se, por exemplo, em matilha, né? Em multiplicidades, e qual a relação dessa multiplicidade com um anômalo, com um diferente que desestrutura essa multiplicidade, abre essa multiplicidade para um contato com o diferente. Continuamos aí com o Platão, devir intenso, devir animal, devir imperceptível, né? As duas lembranças a um espinosista.
criticou-se, seguindo um pouco essa ideia das formas, né? Criticou-se as formas essenciais ou substanciais, noção de substância que vem desde os gregos, né? Aristóteles, as categorias, de maneira muito diversas, mas Spinoza procede radicalmente, chegar a elementos que não têm mais nem forma nem função, que são, portanto, abstratos nesse sentido, embora sejam perfeitamente reais. Então, Spinoza também tem uma teoria da substância, de formas, de atributos, né, modos e atributos, que não são reais, mas são abstratos. Né? Ele tem essa filosofia da ética bem complexa, né, que o Deleuze estudou bastante, eu não vou me deter aqui nisso, mas sim em como, através de Spinoza, já se produz esse deslocamento para a intensidade. Né? Também poderíamos pensar no Bergson, na noção de graus, mas como eles não citam o Bergson aqui, vamos nos contentar com Spinoza. Há um outro aspecto em Spinoza. A cada relação de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, que agrupa uma infinidade de partes, corresponde a um grau de potência. Né? Essa noção de grau de potência. As relações que compõem um indivíduo, que o decompõem ou modificam, correspondem a intensidades que o afetam, aumentando ou diminuindo sua potência de agir. A teoria das paixões tristes, das paixões alegres, como nós podemos elevar a nossa potência, ou situações ou pessoas que diminuem a nossa potência. Tá? Mas o interessante aqui é a noção de grau. Eu falei de Bergson porque em Bergson acho que também fica bastante claro as diferenças de natureza, né? Entre opostos bem diferentes, preto e branco, né? Alto e baixo, espírito e matéria e memória, para seguir o título do livro de Bergson, e os infinitos graus entre um e outro. Se a gente pega preto e branco, tem infinitos graus de cinza. Então, se a gente pensa ou vive dessa forma gradual, vamos nos aproximando do intensivo e, no limite, do imperceptível, porque esses graus não são perceptíveis como os sólidos e como os objetos que eles chamam molares, né? Estariam na realidade, mas como uma abstração molecular, né? O próprio átomo é uma abstração. A gente não vê os átomos, nem as partículas. Lembrança de uma esseidade, que é aquele conceito que eu tinha falado dos medievais. Um corpo não se define pela forma que o determina, nem como uma substância ou sujeito determinados, nem pelos órgãos que possui ou pelas funções que exerce. No plano de consistência, um corpo se define somente por uma longitude e uma latitude. Bom, aqui tem muita coisa, né? Primeiro, se afastar da substância e do sujeito, né? A filosofia do sujeito, a consciência, o corpo como um corpo de um ser humano, seja homem ou mulher, eles vão querer distância dessa noção de sujeito molar, de sujeito de filosofia da consciência, da subjetividade, em todas as maneiras modernas, né? E aí vem também esse conceito de corpo sem órgãos para tentar desconstruir totalmente a ideia de um corpo que tem uma funcionalidade, né? Que nós aprendemos isso na escola. Todos os nossos órgãos estão distribuídos em função do que eles têm que realizar, né? A visão, a audição, as mãos, né? O sistema digestivo, né? Mas há outras formas de relacionar os corpos e os órgãos, né? Corpos sem órgãos. É o último Platão, também não vou seguir essa linha agora. E o conceito de plano de consistência, que isso aí a gente vai ver um pouco em detalhe, né? A diferença entre um plano de transcendência, onde tem um princípio explicativo, uma causa original, esse tipo de transcendência, ou um plano de imanência, né? Que também essa noção vem da filosofia de Spinoza, e eles chamam de plano de consistência ou de imanência, porque não tem nenhuma causa externa, explicativa, um princípio original, uma unidade, uma estrutura, né? Também essa oposição, a gente vai tentar ver isso depois, não é completa, né? Como tudo, são ideias explicativas, mas a realidade e as coisas se misturam. Mas como eles vão pensar agora os corpos? Né? Os corpos sejam humanos, sejam corpos imaginários, né? Sejam ideias, carne, osso, matéria, aço, madeira, o que for. Eles sempre vão ter uma longitude e uma latitude.
uma relação, uma posição nesse plano de consistência e uma conexão ou uma velocidade com outros corpos, né, ou com outros planos. E também linhas de fuga desse plano. Bem, vamos nos aproximando das lembranças, né? Aqui eu abri um pouco mais porque trata desses dois planos, né? E chegar nas lembranças de uma molécula, que é onde está a questão da imperceptibilidade ou do devir imperceptível. Então, como eu falei, tem esses dois planos ou formas de conceber um mesmo plano, porque não são dois. O plano seria um só, que podem ser percebidos, vividos ou pensados de duas maneiras. Como transcendente, quando tem um princípio oculto, ou como plano de consistência ou composição, quando é imanente, uma gigantesca imanência, onde não tem um outro, um fora, né? Quer dizer, ao abrir para o fora, você simplesmente ampliou a latitude e a longitude do plano. Bom, aí tem algumas características do plano transcendente: organização, desenvolvimento, o que a gente chama estrutura e gênese, origem, formas ou sujeitos nas formas tradicionais, objetos molares, transcendência ou analogia, e aí formas de transcendência, Deus, o inconsciente, por isso a crítica deles à psicanálise, de pensar um inconsciente como um sujeito transcendente, um objeto A, às vezes também é chamado, objeto X, a alma, espírito, e a própria estrutura da linguagem seria transcendente. N mais 1, né, porque são N multiplicidades heterogêneas de agenciamentos, de devires, e menos 1, que seria tirar essa estrutura, essa explicação causal, a gênese, né? Por isso, o plano de imanência seria N menos 1, né? Sem a estrutura, sem a parte organizativa, transcendente ou a unidade. E aparece Proust, que é um grande exemplo, né, de literatura para Deleuze, principalmente. A questão da obra de arte. Vamos ver que nesse livro a música é fundamental, a pintura, a literatura, mas aqui o Proust eu coloquei do lado do plano transcendente, mas ele está nos dois. Depende se a gente vai ver do ponto de vista do narrador, que sim, ele teria a estrutura da obra, ele teria pensado, criado, chegaria no fim e o narrador continua aí como autor da obra, e Swann, que é um dos personagens, aquele que lhe acontecem as coisas, que come essa Madalena que está ali, né? Uma situação bem singular, uma esseidade, né? E as características do plano de consistência são essas relações de movimento, repouso, velocidade e lentidão. Insistem muito nisso durante todo o livro, porque o tesouro que vai encontrar são essas relações. Não há uma unidade, uma estrutura, um conceito dos conceitos, né? Uma ideia das ideias, como sempre a filosofia procurou. Moléculas e partículas, isso já nos coloca no plano, no nível do imperceptível. Aseidades, afetos, individuações sem sujeito. Agenciamentos coletivos, que também são devires. Potências, longitudes e latitudes, o plano da natureza, proliferação, povoamento e contágio. São essas características do plano de imanência, do plano de consistência. Bom, aqui aparece Godard porque é citado no texto. Na época que eu comecei a construir essa apresentação, Godard faleceu, mas também no cinema, né? Eu falei dos livros sobre cinema, o Godard é o modelo, é difícil falar em modelo, mas é a referência do Deleuze para pensar a criação entre dois, né? O Godard, ele coloca uma imagem junto com outra, na montagem, as duas imagens às vezes não têm relação, mas a relação está no entre as duas imagens, né? Os devires, os agenciamentos também, né? Eles vão falar que é uma linha diagonal que atravessa qualquer linha horizontal ou vertical que você possa construir em um sistema pontual, né? Um sistema onde os pontos que se destacam, né, que corresponderia a objetos sólidos, permitem fazer as articulações, né? Aqui no microplano, no plano molecular, aparecem esse método entre dois, que o Deleuze em outros livros fala muito que
vem do Godard, né, que ele percebeu isso na pedagogia da imagem, como também é chamada, de Godard. Bom, esse aqui eu vou pular, há exemplos de outros escritores e músicos que podia ter tirado o slide, mas não tive tempo de fazer isso. É o Kleist, que a gente vai passar pelo Kleist por outro motivo, né? Na linha do Kleist, os últimos dois devires são o devir mulher de Aquiles e o devir cadela de Pentesileia. Então, esse daí, depois eu vou mostrar uma pintura, né, e falar um pouquinho sobre esse devir mulher de Aquiles e o devir cadela, o devir animal de Pentesileia. E o Wagner, que é um músico com o qual Nietzsche, às vezes, gostava muito, outras vezes não, e o Deleuze e o Guattari também. A questão da música é a última sessão do capítulo, né, que eu não vou chegar lá porque a questão das drogas é anterior, mas tudo isso vai confluir em direção à música e, mais do que a música, ao ritornello, que é o último platô depois dos devires, né? A última sessão é devir música, e a música seria a forma de expressão do ritornello, que é o conteúdo, tá? Isso também forma um devir mais um agenciamento mais completo que o da droga ou do imperceptível. Vamos também tentar mostrar que há uma espécie de hierarquia dos devires, aparente, porque aqui não tem hierarquia, né? Mas na forma que está organizado o texto, tem essa passagem de um a outro. Bom, aí vamos seguir adiante. Continuando nessa questão dos dois planos, plano de imanência e plano de transcendência, como polos abstratos. A realidade é uma só tem um plano, mas traçamos teorias, pensamentos, né, pautados no plano de transcendência ou no plano de imanência. Aí também está João Gilberto e Tom Jobim por conta da música, né? Deixa eu ver, está o devir musical no segundo plano de imanência embaixo, velocidades, tempo, o bolero de Ravel, conhecido de muitos, é uma mesma forma que se repete ao longo da música, tomando diferentes intensidades, né? E eu lembrei do Samba de uma Nota Só, de Tom Jobim, né? E outras músicas que também tem esse mínimo de forma e vai se desintegrando a música, né? Ou seja, vai se desintegrando a forma e aparecendo o ritornello. Bom, que mais? Tem a questão dos estratos, também não vou poder passar aqui. O Corpo Sem Órgãos, né, para quem está seguindo desde o início, tem o volume 5, né, o último no final, chama-se Corpo Sem Órgãos. Vamos tentar passar pela noção de linha de fuga e de abolição, né, porque justamente as drogas, elas podem ser uma linha de fuga, podem ser também uma linha de morte, né? E o plano transcendente, repetindo, já foi falado antes, a ideia de estratos, né, de solidificação, estratificação da realidade, que se procura desestratificar ou desterritorializar ou no plano de imanência, né? Pensando mapas, cartografia, eles chamam, né, no plano de imanência. Bem, aqui chegamos às lembranças de uma molécula, que é o ponto sobre o devir imperceptível, né? Já falei isso um pouco antes. Imperceptível porque não é que eu vou me tornar imperceptível, mas que a realidade pode ser vivida através desses devires imperceptíveis, que eles têm força, têm potência. Aí essa noção de progressão dos devires, né, que aparece como uma ordem aparente, porque não há uma hierarquia entre eles, não é que um é melhor, não se coloca dessa maneira, mas a gente pode notar aí outros devires que eu não citei no título, não estão no título do próprio Platão. O devir mulher, que me interessa um pouco, vou falar dele também. O devir criança, o devir animal, estão todos no último capítulo do Kafka também, o que é um agenciamento. E o devir vegetal ou mineral.
são todos devires moleculares, né? Isso que interessa, né? O devir mulher não é que uma mulher precisa também devir mulher. Esse é um problema da crítica do feminismo, né? Como que a mulher já é mulher. Sim, é mulher molar, mas devir mulher significa conectar com essas moléculas, sentimentos, comportamentos, que às vezes são femininos, às vezes não. Os devires da arte, né, a noção da escrita, como que através da escrita, na introdução, o primeiro texto foi um texto que eu escrevi num momento que ele teve um fluxo, às vezes o texto flui, outras vezes não, né? A gente, quem escreve uma tese, um artigo, claro que tem essa pressão para escrever e publicar, mas às vezes não, às vezes vem uma relação de devir, né, que pode ser experimentada aí. O ritornelo também, que eu já falei, do ritornelo musical, todos são devires moleculares, nem imitação, nem analogia, mas extrair partículas próximas. Aqui vem a relação com o desejo. O devir é o processo do desejo, tá? Desejo aqui, eu deveria ter feito isso no início, no anti-Édipo, a maioria já sabe, é uma crítica à noção do desejo da psicanálise, que o desejo não é o que me falta, né? Eu preciso, eu desejo porque eu não tenho, porque quando eu era criança, meu pai fez. Não, o desejo é produção, é uma usina de criação, tá? Por isso a ideia das drogas e do imperceptível e da percepção com um desejo produtivo. Então, há devir quando o desejo está realizando, né? Mas não é o meu desejo, eu vou fazer um agenciamento, não. O sujeito aqui desaparece, né? Inclusive o desejo é não figurativo, ele é um acontecimento. Tá, vamos falar, é o inconsciente, o destino, né? São formas de dizer. Aqui eles estão falando desta outra maneira. E esta é uma filosofia que eu venho vivendo, né? E por isso estou me dedicando a ela, porque é uma filosofia que não é só pensada, a maioria, né? A filosofia toda poderia ser vivida, na verdade. A gente, acho que se ficar só estudando e pensando teorias, não teria prazer nenhum em fazer isso. Sim, teria um prazer, mas não é o mesmo de ver a realidade ou tentar entender a realidade através desses devires, que aqui ultimamente não têm sido muito bons no Brasil, esperemos que mude domingo, né? Mas aqui, como que se dá esse processo de desejo, né? Sempre há uma zona de vizinhança ou copresença de uma partícula. Então, a partícula, isso, eu coloquei aí 2 filmes do lado, O Ponto de Mutação e Taxi Driver, porque tem algumas relações com essa maneira de pensar os devires, né? As relações de velocidade. A principal que eles usam é a orquídea e a vespa, né? Tem a fecundação, a polinização. Então, o inseto, a vespa ou uma abelha, qualquer inseto que poliniza, eles usam a vespa e a orquídea, que também tem uma relação de semelhança entre elas, participa da reprodução das flores da orquídea. E, ao mesmo tempo, a orquídea participa do processo da vespa, né? O devir é duplo, sempre é duplo, não é que uma coisa se transforma em outra, ou um sujeito devém outro, né? Senão um duplo devir. Essa extração de partículas, rapidamente, o Deleuze tem um texto sobre Louis Wolfson em Crítica e Clínica, onde explica um pouco melhor esse procedimento, de um esquizofrênico e um anoréxico, né? O que faz esse esquizofrênico? Ele extrai da própria língua partículas verbais estranhas à forma dessa língua, né? Então, a gente pode, no português, tem as vogais abertas e fechadas, que no espanhol não tem, tem línguas que têm fonemas diferentes. Então, ele vai fazer uma coisa de esquizofrênico mesmo, porque não tem nenhuma funcionalidade para a linguagem ou para a vida, né? Mas ele faz isso, ele extrai as partículas dos fonemas que são estranhos à língua que ele fala. E outra coisa que ele faz como anoréxico é extrair partículas dos alimentos. A gente tem, né, aquelas crianças que tiram, eu não como cebola, então vou tirar todos os pedacinhos de cebola. Tem um que tira até os pedacinhos de coentro, porque não tem como comer coentro, né? Então, e tem também a cozinha molecular, aqueles cozinheiros, né, que fazem acarajé com mousse de camarão,
o dendê, a gente pode fazer um flan de dendê, né? E o bolinho, sopa de uma coisa horrível, mas que visualmente tem uma outra distribuição molecular. Extrair ou emitir partículas, bom, aí tem essa referência ao filme onde a Liv Ullmann faz de uma cientista que explica para o poeta e para o político, candidato a presidente, algumas características da física quântica, né? Então, aí aparece a ideia de que o elétron ele muda de posição de acordo com o observador. Né? Então, eu não gosto muito de reforçar argumentos com a física quântica, porque tudo pode ser explicado através da física quântica, e também quando começa... Depois do Einstein, aí já pode ter certeza que vem bobagem, né? Pelo menos na filosofia. Mas aqui, quando a gente fala de partículas, né, ondas, tá? Remete às teorias da física quântica, né, e da física tradicional também. O problema das crianças lobo, aquelas crianças que foram deixadas no mato, né, foram criadas, educadas por lobos, elas não se transformaram em lobos, né, mas alguns gestos, né, alguns podem uivar, né, podem caminhar como no início, caminhar como lobos, né? Então, essas zonas de indeterminação entre o animal e o humano são as que caracterizam o devir, né? E também eles falam das crianças autistas como possibilidade de outros devires, né? Esse tema da involução criadora, porque aqui o devir é sempre devir menor, né? O homem branco europeu é o maior, é a maioria, não por maioria de quantidade, né? Isso seria um estado. Até uma minoria pode estar em um estado de minoria. O que interessa é o devir menor, o devir minoritário. E um exemplo também dado por um filósofo argentino mediático, né? Se chama Dario Stanschreiber, da criança que brinca com uma colher de pau. Ele falava do filho, da filha dele, que pegava a colher de pau, estava cozinhando e pegou para usar como microfone. Em 30 segundos usou como varinha mágica e em 30 segundos como espada. Então, nesses movimentos, ela passou por esses 3 devires, né? Fez de estrela, de cantante de rock, mágico, né? Mago, e como uma espada, um guerreiro, né? Um Napoleão. Tá? Então, por isso, nas brincadeiras, as crianças, elas são mais propícias aos devires do que os seres já com uma certa identidade solidificada. Também aparece no texto não é esse filme, Crimes of the Future, né? Um filme recente, o Deleuze e Guattari não assistiram, 2022, David Cronenberg, mas lá tem uma criança que come plástico, né? Uma ideia futurista, e aí pensando também no corpo sem órgãos, para quem não assistiu, é uma boa imagem para pensar esses conceitos, né? Do que seria corpo. Aqui é corpo com muitos órgãos, eles fazem cirurgias, como se fossem hoje tatuagem, inclusive fazem tatuagens nos órgãos, e crescem órgãos novos, né? Umas vesículas e umas glândulas novas em um futuro onde as pessoas desenvolveram essa habilidade e não sentem dor. É uma das características desses seres humanos, que já não são tão humanos, por conta dessa impossibilidade de sentir dor. E Taxi Driver, que é o Robert De Niro, novinho, ele fala com as pessoas que estão lá na cena do filme, outros taxistas, que ele sabe caminhar como caranguejo, né? Então, o caranguejo caminha do lado, mas não se trata aqui de imitação, senão que já ele se sente uma espécie de caranguejo, né? Então, lembram que a gente falou movimentos, velocidades, repousos, latitudes, longitudes. Então, nessas situações, nesses devires que se dá o devir animal, o devir mulher, o devir molecular, o devir imperceptível. Então, devir mulher, né? Devir mulher eu destaco ele porque é o devir que é a porta de entrada, a chave para outros devires, né? Aqui tem algumas caracterizações, vou passar rapidamente por elas. Primeiro, o problema dos dualismos, né? Que depois do sujeito, ou antes do sujeito, o principal adversário da filosofia do rizoma, né, é o dualismo, né? Não pensar mais de forma binária dualista. Então, a mulher molar, ela se constitui em dualidade com o homem, né?
E para devir mulher é preciso devir mulher molecular, pensar essa microfeminidade. Eles citam Virginia Woolf, na verdade essa frase não é dela, é deles, né? Mas eu vou ler. É preciso, antes que a escrita produza um devir mulher, como átomos de feminilidade capazes de percorrer e de impregnar todo um campo social e de contaminar os homens, de tomá-los num devir. Né? Então, a ideia da escrita e como uma escritora, ou muitas vezes um filme, a música, pode fazer devir as mulheres, os homens, né, e toda uma sociedade. Às vezes não dá, a maioria das vezes não dá. Tenta convencer os eleitores, né? Mas em certos casos, sim. Esse seria o otimismo de Mil Platós, o otimismo de Deleuze e Guattari, que um dia, o século, né, uma sociedade possa ser mais feminina. Tivemos uma presidenta, né, um momento no Brasil, né, estou falando. Problema do corpo, né? Aqui que se constitui a mulher, né? A mulher como mulher molar. A jovem menina, mulher objeto para o menino dominar. Desde criança, quantas meninas você pegou, né? A criança, o menino já começa a ver isso como um objeto que ele tem que caçar para dominar, né? E a mulher se constitui como mulher em função dessa situação de dominação, né? Preparar, saber cozinhar, saber, né? Aquelas coisas que nos anos 80, quando foi escrito esse texto, estavam distantes. Hoje também temos isso, né? Temos aí a pátria, a família, né? Tem uma filosofia que seria impossível pensar tudo isso. E o quarto ponto aqui desse devir mulher é essa idade, né? Que é a noção de uma singularidade. Não podemos falar de uma mulher, mas desta mulher, ou de um corpo. Aí também aparece a ideia de corpo sem órgãos, para traçar a linha de fuga, né? E não pensar a mulher pelos órgãos, se tem vagina, se tem peito, se tem os transexuais, tem várias questões que podem ser desdobradas aqui. E esta que me chama a atenção, de uma política feminina molecular, né? Isso é uma questão que eu não saberia, poderíamos pensar, a que eles se referem, mas é interessante. Bom, aqui está a pintura de Penthesilea, que era outro caso de devir mulher do Kleist, né? O Kleist escreveu essa obra como uma obra de teatro. Tem o mito da Penthesilea, uma guerreira das Amazonas que vai lutar contra os gregos, e a história é que, para casar, ela tinha que vencer o inimigo, né? Tinha que vencer. Eu vou resumir isso bem rápido, né? Na Deleuziana a gente passou um trabalho do Gonçalo Santalla, excelente, e aqui eu vou sintetizar. A Penthesilea tinha que vencer o Aquiles, o maior guerreiro grego, para casar com ele, né? E o Aquiles não ia deixar de jeito nenhum isso acontecer. Mas então, ao longo da história, ele amava tanto ela, eles se amavam, na verdade, né? Então ele foi, bom, vou fingir que ela ganha e aí a gente vai ficar junto. E quando ela é tomada pela situação, não percebe que isso está acontecendo, que ele está se deixando vencer, e ela vai com tudo, com os cachorros, né? Tinha uns cachorros aí com ela que vão morder o Aquiles, e ela também morde, né? Tem uma frase aí que entre morder e beijar não tem tanta diferença. Então ela deveia o animal, deveia o cadela, né? Junto com os outros cães, e mata o Aquiles, que seria o amor da vida dela. Bom, uma outra versão desses personagens que a gente conhece, pela Ilíada, pela Odisseia, que fazem pensar nesse devir mulher e nas noções de aliança e contágio, né? Uma multiplicidade, onde tem uma matilha, né? De lobos ou de qualquer multiplicidade, sempre vai ter contágio com o diferente, né? Através desse contágio que pode ser transmitido o devir. Enfim, também é um tema para pensar bastante, né? A noção também da pandemia, do contágio, dos vírus, também está aí. Eu pulei isso, mas, quer dizer, não está no texto, mas faz pensar bastante nessa experiência que a gente viveu de um contágio rizomático de todo mundo. Não foi bastante positivo, pelo contrário, foi péssimo,
Mas isso prova que é real, né? Bem, e finalmente, devir imperceptível. Vamos nos aproximando à questão das drogas, né? O devir imperceptível seria o final desse percurso dos devires, né? O final, na verdade, é a música, mas eu não vou chegar até lá. E a ideia que já fica sugerida nessa questão, como embriagar-se com água pura, né? É de um escritor, não sei se Hemingway, não lembro agora quem é que eles citam com essa frase, né? Mas a ideia é como sentir o que a droga produz, mas sem usar a droga, né? Como embriagar-se sem beber, tá? E a questão que fomentou, que promoveu a ideia do trabalho é esta que está aqui. O que significa devir imperceptível? Ao fim de todos os devires moleculares que começavam pelo devir mulher. Devir imperceptível quer dizer muitas coisas. Que relação entre o imperceptível, anorgânico, o indiscernível, asignificante, e o impessoal, assubjetivo? Então, essa é a pergunta um pouco mais ampliada do que a forma sintética que eu coloquei, né? Como devir imperceptível. Aí tem alguns movimentos que poderiam ser feitos em outros textos. Por exemplo, o movimento. O movimento não pode ser percebido. É a questão do cinema, né? O cinema são imagens fixas que o cinematógrafo coloca em movimento. E aí eu vejo o movimento, mas as imagens em si são fixas, né? Tem 3 teses, também não vou me alongar com isso, vem tudo da noção de Bergson. Movimento não é espaço, não é a trajetória percorrida, né? Mas o devir passa pela noção de movimento, claro. A análise das drogas, né? A farmacoanálise que é feita de forma também breve, aí no texto não tem um longo trabalho sobre as drogas em si, né? Tem muitas drogas, tem as drogas de recreação, tem as drogas aceitas na sociedade, receitadas pelos médicos, né? O álcool, o cigarro, drogas permitidas, drogas como a televisão, o trabalho, né? Tudo isso poderia ser pensado também dentro de uma análise mais ampla. As noções de prudência e experimentação, né? Uma coisa é essa experimentação positiva, né? De linha de fuga, de perceber de uma outra maneira, né? De ter algum insight, com certa prudência para não levar à aniquilação, né? À morte, à abolição. Eu acho que a referência fundamental aqui, que eu gostei muito disso, porque na época dos anos 90 eu li o Carlos Castaneda, uns 3 ou 4 livros, se não mais. E aí o Castaneda, um antropólogo, quem conhece, né, que foi no México, contatar uma pessoa para que ele ensine sobre as plantas alucinógenas. E ele encontra um índio, né, de uma comunidade que sobreviveu à colonização, no sentido de que não foi absorvida pela colonização, eles estão ali dispersos, imperceptíveis, né, vivem como ocidentais, mas têm a sua tradição intacta, né? Então ele usa as drogas, o peyote, uns hongos alucinógenos, né, para que o Castaneda consiga sobrepassar essa visão, essa percepção já formada e ocidental de que, por exemplo, é impossível atravessar uma parede. Claro, não vamos fazer a prova se a gente pode atravessar, porque nossa percepção já está formada. Ou caminhar e subir uma montanha em poucos minutos, né? Ou viver dias e noites em outra temporalidade. Bom, todo esse tipo de devires aparecem nessa leitura que o Deleuze, milagrosamente, o Guattari deve ter deixado passar, ou talvez é ele que gostou mais, dos relatos de Castaneda, né? Através das drogas, ele vai... Só no primeiro livro aparece isso, acho que chama Erva do Diabo, a tradução em português. Depois ele vai aprender a bruxaria, a feitiçaria, né? A viver como um feiticeiro. Tem outras pessoas, outras realidades, né? Outras viagens. E aí tem essa citação, chegar a buracos, microintervalos entre as matérias, cores, sons, onde se precipitam as linhas de fuga. Então, não é pouco, porque linha de fuga é um conceito fundamental em Deleuze e Guattari, né? Mas no início a gente
confunde, a linha de fuga é sair pela tangente, fugar-se. Não, pelo contrário, é desterritorializar. Agora a gente já percebe que é perceber de uma outra maneira. Tem aquela teoria do Castaneda também, do Dom Juan, que é o índio, de um ovo luminoso. Né? Nós vemos os corpos como mãos, pés, cabeça. Eles vêm como um ovo luminoso de fibras de energia. E se tiver filhos, tem buracos. Né? Cada filho é um buraco nessas fibras de energia. Também dá aí para investigar um pouco mais. Bom, e a relação entre desejo e percepção, que é uma dos subtítulos do trabalho, né? A ideia de que o inconsciente há que construí-lo, né? Mas aqui aparece também como um dualismo entre consciente e inconsciente, como se ainda fosse uma unidade ou uma transcendência dentro do corpo e dentro da consciência, né? E o episódio de Freud e a cocaína, eu não sei se eles perguntam isso, fica bastante vago, né? Se ele foi assim que ele chegou a essa ideia do inconsciente. Aqui, já então estamos finalizando, não sei, nunca perguntei quanto tempo tinha, eu já estou há 1 hora falando, mas já devo estar por terminar. Droga, desejo e percepção. O problema está bem colocado quando se diz que a droga faz perder as formas e as pessoas, faz funcionar as loucas velocidades de droga e as prodigiosas lentidões do após-droga. Acopla umas às outras como lutadores, dá à percepção a potência molecular de captar microfenômenos, microoperações, e dá ao percebido a força de emitir partículas aceleradas ou desaceleradas, segundo um tempo flutuante que não é mais o nosso, e exceidades que não são mais deste mundo. Desterritorialização. Eu estava desorientado. Percepção de coisas, de pensamentos, de desejo, onde o desejo, o pensamento, a coisa invadiram toda a percepção. O imperceptível, enfim, percebido. Nada mais que o mundo das velocidades e das lentidões sem forma, sem sujeito, sem rosto. Nada mais que o zigue-zague de uma linha. Todo um trabalho rizomático da percepção. O momento em que desejo e percepção se confundem. Então, esse seria um pouco o núcleo, né, o ponto onde eu queria chegar, apresentando essa ideia de que o desejo e a percepção, ou seja, uma potência de percepção, que não é a percepção habitual, a percepção do mundo funcional para a vida, onde a gente pode ver outra realidade, né? De forma rizomática. Então, aqui todos esses conceitos que eles foram preparando desde o início do livro começam a ser articulados de uma maneira mais específica, né? E esse seria o ponto no qual a droga, a gente pode pensar ela como um aspecto metafísico, né, ou psicológico, o que ela pode causar, né, o que ela pode potencializar, né? Depois vem o fracasso. Bom, quem assistiu o filme já sabe, não vou spoilear muito, mas são uns professores que estão de saco cheio da vida de professores, de conjugal, né, problemas cotidianos, né? E aí eles decidem manter a ebriedade em um nível de 0,5, né, que lhes permita ter essa visão, essa alegria, né, eu não sei como dizer, né, essa potência que não é a destrutiva, né? E, bom, essa cena é maravilhosa porque ele, de repente, começa a dançar e tal. Mas seria o ponto positivo, né, por assim dizer, dessa relação, neste caso, com o álcool, né? E vamos adiante. Bom, aqui também a relação entre agenciamento, devir e linha de fuga, que seriam todos nomes ou conceitos não para a mesma... aqui não tem uma essência ou um significado, né? Mas a gente vai se contagiando desse jargão deleuziano, guattariano, e aí, às vezes, as coisas começam a acontecer na vida, como esse reencontro depois de 30 e poucos anos com essas figuras aqui em uma só passagem, né? Os problemas da droga só podem ser captados num nível onde o desejo investe diretamente a percepção.
e onde a percepção torna-se molecular, ao mesmo tempo que o imperceptível torna-se percebido. A droga aparece, então, como o agente desse devir. Aí quem estão lá nesse quadro, feito por uma figura que eu não conheço, Jim Morrison, né, o músico, cantante da banda The Doors, que ele chamou essa banda The Doors por conta desse livro The Doors of Perception, de 1954, escrito por Aldous Huxley, como uma autobiografia sobre sua experiência com a mescalina, que é o mesmo princípio ativo do peyote. Então, ele teve alucinações e escreveu essa experiência nesse livro que chama The Doors of Perception. E a epígrafe desse livro é essa citação de William Blake, que está no caderno, um poeta, né? Se as portas da percepção foram limpas, tudo apareceria ao homem como realmente é, infinito. Então, um pouco essa ideia, muito dos anos 70, 60, que está mobilizada pelo livro do Deleuze e Guattari, né? Não dá para negar que essa efervescência que hoje a gente está aí só nas redes, né? Se perdeu e poderia ter, quer dizer, dessa forma como foi nos anos 60 e nos anos 70, né? Essa efervescência que teve e que hoje a gente a situação das drogas não é mais isso, né? A gente não está falando da guerra contra as drogas, do narcotráfico, uma série de problemas sociais que não vem ao caso. Poderíamos falar se vocês quiserem, mas é a filosofia e esse aspecto da percepção, da potência do desejo, que é o que mais me interessa. E chegamos no nosso último slide da noite, que é o momento não do aspecto negativo, sim, é totalmente negativo. Aí quem aparece é o personagem do filme Trainspotting, que também é um filme dos anos 90, já com as drogas pesadas, o uso de heroína, né, aquela aplicação de injeção no braço ou em qualquer lugar, e aí a gente vê que a coisa é destrutiva mesmo, né? Então, tem um momento da desterritorialização, que seria o anterior, né, de sair de uma realidade opressiva ou insatisfatória, infeliz, né, para, digamos assim, viver ou tentar se contagiar de algum otimismo, de algum aspecto positivo, de criação, né, com a arte, e sair também dessa burocracia opressiva, né? E depois a própria droga vai, ou qualquer agenciamento, qualquer devir, ele vai reterritorializar, né? Vai novamente produzir uma solidificação e um fechamento. Por isso a importância dessa noção de prudência que atravessa todo o livro, né? Eu vou ler aqui isso aqui para terminar. A linha causal da droga, sua linha de fuga, não para de ser segmentarizada na forma, a mais dura possível, da dependência, do dopar-se, da dose e do traficante. Mesmo que em sua forma flexível ela possa mobilizar gradientes e limiares de percepção, de modo a determinar devires animais, devires moleculares, tudo se faz ainda numa relatividade de limiares que se contenta em imitar um plano de consistência em vez de traçá-lo num limiar absoluto. Para que serve perceber tão depressa quanto um pássaro rápido, se a velocidade e o movimento continuam a fugir alhures? As desterritorializações permanecem relativas, compensadas pelas reterritorializações, as mais abjetas, de modo que o imperceptível e a percepção não param de perseguir-se ou de correr um atrás do outro sem nunca acoplar-se de fato. Em vez de os buracos no mundo permitirem que as próprias linhas do mundo fujam, as linhas de fuga enrolam-se e põem-se a rodopiar em buracos negros, cada drogado em seu buraco, grupo ou indivíduo, como um caramujo, caindo mais no buraco do que no barato. As micropercepções moleculares são recobertas de antemão, conforme a droga considerada, por alucinações, delírios, falsas percepções, fantasmas, surtos paranoicos, restaurando a cada instante formas e sujeitos, como fantasmas ou duplos que não parariam de obstruir a construção do plano. E a última
Em vez de fazer um corpo sem órgãos suficientemente rico ou pleno para que as intensidades passem, as drogas erigem um corpo vazio ou vitrificado, ou um corpo canceroso. A linha causal, a linha criadora ou de fuga, vira imediatamente linha de morte e de abolição. A abominável vitrificação das veias ou a purulência do nariz, o corpo vítreo do drogado. Bom, aqui eu vou parar então a apresentação. O Alex, se quiser tirar também. E esperemos agora o voto dos sobreviventes. Camarada, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. Muito bacana. E para a gente conversar um pouco aqui, depois da sua fala, você falou sobre os devires, e como um curioso em relação ao pensamento do Deleuze e do Guattari, é um conceito muito caro e, ao mesmo tempo, quando você pensa no sentido de uma espécie de pragmática, né? Como experimentar um devir. E se nós levarmos para as questões políticas, por exemplo, como um homem, por exemplo, experimenta um devir mulher, ou como um branco experimenta um devir negro, né? Assim como um humano experimentaria um devir animal. Como pensar esses devires num momento tão marcado pela ideia da identidade? Para mim é uma questão. A gente pode conversar um pouco. O primeiro que você falou é a questão da função, né? Do pragmatismo. Que isso eu acho que é a forma de pensar a resposta, porque tudo que seja qualidade, em termos, aqui a gente está no plano da filosofia da diferença, né? Então já estamos num certo contexto, mas se você pensa a realidade do povo, né, brasileiro principalmente, há uma luta pelas identidades, o que você falou agora. Então fica difícil, porque a possibilidade dos devires passa por não apostar tanto nas identidades, não fundamentar tanto as identidades enquanto qualidades fixas, né? Vem aqui o IBGE e pergunta: você é branco, preto, pardo ou não sei o que? Eu tenho que responder, né? E se eu falar que eu sou indígena porque aqui nessa terra tinha indígenas? Pode ser ou não pode ser? E a pessoa de IBGE também não vai me dizer. Então, está tudo desconstruído esse senso. Porque, supostamente, para eu ser indígena, tenho que ter um ancestral indígena. E se eu for investigar, eles vêm dos barcos, como falou o presidente argentino, vêm da Europa, vêm da Espanha, os fugidos da guerra. Mas aqui tinha, na toda a América Latina, estou falando, né? Muitas comunidades indígenas. Guarani, principalmente, que vem lá desde a Argentina até o sul do Brasil. Alguns se cruzaram, outros não. Então, no sangue, na qualidade mesmo da identidade, talvez não esteja. Mas, de um ponto de vista pragmatista, eu posso dizer, sim, temos uma descendência indígena, né? E a mesma coisa, é difícil, né? Porque as próprias minorias e as próprias feministas, né, por exemplo, não vão aceitar que quem não é mulher seja feminista, né? Quem não é negro, lute pelos negros. Quem não é homossexual, não se trata de lutar, mas de entrar em devir, né? Eu acho que eu entrei em devir com a cultura negra através da capoeira. Não fui um dia numa roda. Eu joguei 10, 15 anos de capoeira. Hoje mesmo recebi uma mensagem do meu mestre, que não vejo há muito tempo. Então, aí se criou um afeto, tá? Mas para que isso passe em um plano maior,
que esse devir esteja expressado na sociedade, já é mais complicado. Não sei se é uma questão de tempo, porque o que eu vejo é o contrário. Né? Tem umas lutas entre uma polarização em a maioria dos países, entre uma direita e uma esquerda, né? Algumas características que fazem a esquerda, algumas coisas também incompreensíveis. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, porque o pobre vota à direita. Eu tenho uma resposta. É idiota, mas só tem uma resposta idiota. Porque se você é pobre, deveria votar à esquerda. Mas se você não quer ser pobre, para não ser pobre, tem que votar à direita. É uma questão de identificação, como você falou, de qualidade. Entende? Eu estou aqui, não usei nenhuma droga, nada, só tomei um cafezinho. Mas é isso, a gente não está passando de vírus. É difícil entrar em devir com qualquer coisa. Bem, enfim, não vou desdobrar isso, não, isso vai longe. Sobre a questão das drogas, que dá nome aqui também, né, uma parte da sua fala, do título, há uma relação complicada, né? Porque quando o Deleuze vai falar, por exemplo, sobre as linhas de fuga, ele vai apontar dois movimentos, né? Essas linhas de fuga que podem ser aquelas da criação, da invenção, do pensamento, da produção, enfim, e as linhas de fuga que são as linhas de abolição, né? As linhas de morte. E é uma coisa curiosa que ele até fala isso numa entrevista, né, quando questionam sobre maio de 68 e tal, sobre o antiédipo, e ele fala que em nenhum momento ele faz apologia às drogas, né? Muito pelo contrário, né? Ele cobra você colocou muito bem, né? O fato de entrar numa espécie de devir alcoolizado sem necessariamente usar algum produto, alguma substância alcoólica. E aí é curioso que há uma espécie de romantização desses produtos como uma espécie de prática libertária, né? Eu não estou falando do efetivamente sem nenhum tipo de conotação moral, longe disso, só para mostrar o quanto que muitas vezes nós envolvemos com determinadas coisas, como ele coloca, e elas acabam se transformando em linhas de morte e não linhas de vida, né? Então é sempre muito tênue, é sempre muito há uma exigência, a filosofia do Deleuze e do Guattari indica isso, há uma exigência de profundo entendimento das coisas, né? Novamente a ideia do certo pragmatismo. É engraçado isso, que às vezes eu estou dando aula e falo, as pessoas acham que o Deleuze e o Guattari fazem uma filosofia meio que de porra louca e tal, e não tem nada disso, muito pelo contrário, né? A ponto dele dizer, bem, o fato de entrar num devir sem necessariamente usar algum tipo de droga, de álcool e tal, experimentar uma espécie de novos modos de percepção, de alteração de estado de consciência, sem ter utilizado nada, utilizar o puro pensamento, a pura prática do pensar, né, o exercício do pensamento, é quase a construção de uma perspectiva ética, né? Você pegar o Mil Platô, não sei, às vezes eu penso que é um livro de filosofia política, claro, mas podemos pensar também, não sei se você pensa assim, quase como um livro eu não gosto muito desse termo, mas quase como um tratado de ética também. Sim. Eu penso mais como um tratado de ética. Claro que a ética e a política sempre estão relacionadas, mas
como entrar com essa política, essa micropolítica, no sistema político atual. Aí é muito complicado. Agora, se você pensa nesse aspecto mais filosófico, de uma ética, né, de construir a si mesmo, de uma ética de existência, né, aí sim tem várias linhas muito otimistas, né, para um pessimismo que eu acho que já está depois do Nietzsche, né, umas filosofias aí da desconstrução também, o próprio Foucault. A gente fica bastante desamparado e insatisfeito e um pessimismo generalizado. É assim que funciona, então a ideia de verdade também é construída, a ideia de sujeito, desconstrói todo mundo e vai viver como, né? Então, eles têm uma ética que eu acho que vem um pouco do Bergson e do Spinoza, mais otimista, mas não idiota, né? Não é como você falou, o objetivo desse trabalho, ainda bem que você me falou isso, porque é justamente esse, não é porra louca, não é, vamos ficar todo mundo pelado, drogado, nada a ver. O trabalho que a gente faz com a Deleuziana, né, que eles fazem e que eu estou lá por contágio também, é ver as fontes. E se você for estudar cada uma dessas frases, você pode ler o livro sem consultar as fontes, que você vai compreender, vai ter algum afeto por ele, algum devir, mas se você for estudar, eles estão em muita coisa, o que eles estão mobilizando aqui. O Kleist, o Kafka, o Wagner, cinema, uma porrada de cineastas. Né? Então, toda essa cultura que para a gente, eu acho que aqui a nossa educação ela está limitada para ter acesso a tudo que estão falando. Então, fala de droga, porra louquice. Não, nada a ver. Inclusive, as citações que eu trouxe são para mostrar o contrário. E como que isso vai fazer para sentir o que seria produzido por uma droga? Num momento, né? Porque o próprio drogado, aquele que fuma baseado, espera um dia, tem uma experiência que poderia ser chamada positiva uma vez. Depois, quando entra no vício, vai na destruição. Ou ele vai morrer, ou ele vai matar alguém, né? Sem a questão moral. Mas o nosso corpo ele não está, principalmente com a idade. Então, são coisas da juventude. Mas tem outras. Quais são essas outras? Isso que a gente pode pensar. A filosofia pode ser, mas ler, a leitura, tem gente que pela leitura... Eu lembro quando eu li pela primeira vez o discurso do método, foi uma viagem, né? Aquela coisa toda, as meditações, né? Esse livro que vai te levando, que você vai... Qualquer livro de filosofia. É uma forma de se embriagar sem álcool, né? De se drogar sem droga. Viajar. Hoje é muito complicado, mas um tempo atrás você viajava, ficava numa barraca, na natureza, né? Um lago, uma montanha, uma coisa. Esse contato com a natureza também propicia experiências, né? Ver as estrelas uma noite, como Benjamin, né, fala a aura de uma singularidade. E a gente tem alguns devires, alguns agenciamentos, isto mesmo, né, que eu usei como referência muitas vezes, os agenciamentos contemporâneos, né, de propiciar diálogos e discussões, mas ao mesmo tempo que nos permite a internet, também nos limita, também está nos desviando de um mundo que vai ser muito difícil voltar. Eu acho que não sei se tem volta, né? Porque você também deve ter, da minha geração, a gente viveu uma realidade, um mundo físico e onde as pessoas se conectam de outra maneira, né? Que se você quer falar com alguém, tem que ir até a casa, tem que servir um café, né? Ou tomar uma cerveja. Hoje isso é possível, mas que seja possível não quer dizer que seja real. A gente se fala amanhã, tá? Ou a gente precisa se juntar, é verdade. Então, vai ficando círculos identitários, ou porque tem alguma função a realizar, de trabalho e tal, e a gente vai perdendo essas experiências, né? As experiências de droga, eu acho que hoje são todas negativas, de álcool, que a gente vê por aí. Nem entrei no tema da música, mas essa música que as pessoas... aí é questão de gosto, né? Mas
tum, 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 o barulho do carro, né? Um do lado do outro, ouvindo músicas diferentes, você não ouve nada, é como dizer, vamos pôr um barulho para poder ouvir a música da natureza, né? Na praia, por exemplo. Você vai na praia, você não consegue ouvir o mar, o ritornelo do mar, os pássaros, né? De uma manhã. Eu não sei, pode ser que esteja ficando velho também, mas acho que aí tem alguma coisa de conexão, né? De afeto, de agenciamento. Não é tem que procurar em algum lugar. Mas, enfim. Perfeito. Tem uma pergunta do Paulo Petro. Grande beijo, meu irmão. Paulo Petro, companheiro nosso aqui, camarada. Professor, parabéns pela fala, provocante e instigante. Um dia li, creio que em Diálogos, Deleuze diz que devia não imitar, é não fazer como, devia criar, diz ele. Daí pergunta se há devires no processo de criação de um corpo drogado. Muito boa pergunta. Sempre tem que ter esse cuidado com apologia às drogas, né? Mas a primeira resposta que me vem não é um corpo do drogado, é o corpo do esquizofrênico, que é o Artaud, né? Porque o Artaud foi o que criou essa frase, corpos sem órgãos, que eles usaram, e a gente pode pensar na dança, diferentes manifestações artísticas, como funciona um corpo, que não é o corpo organizado para uma função determinada ou para uma identidade social, né? Nas interrelações e tal. Então, o drogado também, né? O drogado, ele por momentos, que depende de que droga, né? Mas se pode pensar na maconha, né? Depende do efeito que você tiver, o seu corpo pode perceber as coisas de uma maneira mais lenta, mais rápida, como eu tentei mostrar com esse personagem que bebe álcool, né? Não é que fica embriagado ao ponto de não poder se mexer, pelo contrário, ele solta seu poder de dança, seus movimentos, e claro que aí é uma atuação, um ensaio, né? Mas sem querer ser moral, né? Por esse lado moral, as drogas e o álcool existem na sociedade desde os tempos, desde o início dos tempos, né? Não é que todos os povos, as sociedades sempre usaram e consumiram, né? A questão é ter essa prudência, de saber os limites, tá? Eu creio que há algum aspecto criativo, mas não necessariamente tem que ser provocado pela droga, né? Como eu tentei falar agora, né? Tem outros contatos, outros afetos, outros contágios, né? Que podem propiciar criação, né? Não necessariamente usar uma droga para criar, porque se você já fizer dessa forma, eu acho que não vai dar certo, né? Muitas vezes pensa, né? Nossa, que ideia que eu tive, vai escrever o que você estava pensando, aí você escreve, bom, beleza, no outro dia vai ler e fala, que bosta, né? Que coisa óbvia, né? Não tem nada de criação aqui. Então tem isso aí também, né? Que a droga pode fazer acreditar que você está tendo uma visão, uma coisa, e no final das contas não é nada de outro mundo, é uma coisa muito banal, né? Eu não sei se é essa a pergunta, né? Se você está satisfeito, mas eu acho que, levando em consideração o que eles falaram aqui, é isso, né? Podemos buscar esse efeito sem usar as drogas, né? Aí depois ele segue, né? E outro caso, né, é o caso da escrita. A escrita em Deleuze é atravessada por devires. Ele diz em Crítica e Clínica que escrever é caso de devir, né? Devir criança, animal, etc. Vejo que ele está nos retirando dessa noção de representação da escrita. Fala de indiscernibilidade, zona de vizinhança, bem, por aí vai, né?
Sim, são todos os conceitos que foram tratados durante a exposição. A escrita, eu usei a Virginia Woolf, mas o próprio Kafka, nós mesmos, eu acho que um dos deveres é a escrita, né? Dentro de toda a burocracia da universidade, dos relatórios, né? Quando você pode escrever um texto que se sente autor, né? Se sente que é uma pesquisa, que aí mobilizou alguma ideia, com alguma outra coisa que você viu, e às vezes com outras pessoas, com os alunos. Bom, isso eu acho que sim, que um dever criativo sem uso de nenhuma substância, né? Os próprios textos mobilizam, né? Os próprios conceitos mobilizam deveres. Querido, 1 hora e meia de encontro. Gostaria de te agradecer demais sua generosidade, sua paciência. Foi uma alegria tê-lo aqui no canal. Nós só temos a agradecer e, enfim, poder contar com sua presença aqui num futuro breve, para encontros, para eventos, lançamento de livros, enfim. Muitíssimo obrigado, viu, Pablo? Beleza, Alex. Muito obrigado também a você pelo convite, também pela paciência, pela parceria. Já fizemos também um evento lá no ciclo de debates que você participou. Temos o livro aí publicado, né? Um belo Sim. livro para fazer um lançamento, se quiser, disponha. Tá? Estamos aí. Falou, querido. Muito obrigado. Uma Tchau, tchau. alegria ter todo mundo aqui nesse nosso encontro de hoje. Pedir para divulgar essa nossa prosa nas redes sociais. Semana que vem a gente está de volta. Muitíssimo obrigado. Domingo é um dia muito especial. E avisar que, por favor, acho que é importante não declarar voto, porque o voto é secreto. Então, por favor, não declarem voto. Um beijo carinhoso e até mais. Boa noite.